Estamos aqui em Taitê, né? Essa é a nossa primeira entrevista aqui, dia 16 de outubro de 2019. Eu estou aqui com o senhor, eu gostaria de saber o nome do senhor. Domingos Brauna. Domingos Inácio Brauna. Brauna. O senhor tem quantos anos, seu Domingos? Sente mais alguns anos. De 110 para lá não vai mais não. 110 é o que está no documento, né? É o que nós estamos acabando de registrar. E como foi que você viveu aqui? Você conheceu o Taitê de que forma? Ele quer saber disso, quantas casas. O pessoal daquelas épocas, ele quer vir procurar. Isso aí é uma entrevista, você quer saber como é que parece na televisão, aí você está dentro dela aí, ó. Bora, pode passar as histórias dos antigos carros aí. Você lembra do homem que veio aqui e fazia a procura? Eu lhe falei há 10 minutos, você não acreditou. Bora. Como é que você descia nesses rios aí? Conversa pra ele aí. Com toalha. Há quantos anos atrás, mais ou menos, você acha? O senhor trabalhava com o que, seu Domingos? Rapaz, eu vou dar bugado. Comecei. Regatório. Tudo foi para aí. O senhor trabalhava na roça, era? Não. Com o quê? Com... Eu trabalho com tropa. Com tropa. Eu fui chopeiro. Depois voltei. Pegatório. O gel aí, ó. Você tem que conversar, que é para gravar, que é para você saber o que você está conversando. Você conversa mais desembolado. Você conheceu. Isso. Bora, solta a voz, que é para um camarada eu lhe presenciar conversando. Você sabe, falta tanto caso interessante e quando é na hora esquece. Não, é melhor não fechar que senão fica muito escuro. Mas tá bom assim. Você vai deixar bem. Eu quero saber quantos homens trabalhavam mais você na época. Ah, muito bom. Onde é quando você veio para morar aqui? Onde é que você morava? Pode sentar do lado dele, professor. O senhor era tropeiro, né? O senhor ia pra onde com essa tropa toda aí? Com esses homens? Pega uma carga, faz e... Aí você desenrolar o negócio aí, ó. Bora desenrolar a conversa. Aí você estava numa entrevista aí, você estava lá como veio aqui fazer a reunião com você, na como veio fazer a reunião, você não solta o carro? Mas o quê? Exceção é tudo. Você ia pra Goiás de tropeiro? Com a tropa ia pra Goiás? Não, não corri pra cá. De Mucugê pra cá. Ia pro São Francisco lá em cima, pra Juazeiro? Não. Ficava aqui na Chapada mesmo. Palmeira, Andaraí, Mucugê, Cascavel, Andaraí, Barra de Estiva, Rio de Conta, subindo essa região todinha aí. Ele lá pra cá, isso aqui foi um daquelas pessoas de José de Américo, daquele das antigas, carregava a tropa, descendo aqui pra Salvador, ia buscar dinheiro pra fazer o pagamento dessas firmas tudo aqui. Vinha naquele tempo nas bruacas, carregando aquele rebanho de homem dormindo por a estrada, um dia dorme um dia aqui, outro acolá, viveu essa vida todinha. Aí, com o passar do tempo, ele foi ficando bem velho, o José de Américo pegou essa fazenda aqui, essa região, entregou para o Inca, e ele arrumou um pedaço de terra. Como ele sabia que ele era pessoal do campo, que gostava de trabalhar com animal, amansando burro bravo, essas coisas, aí arrumou um pedaço de terra aqui em cima, onde é que é vizinho para eles, aqui num lugar chamado Piau. Isso aí ele foi convivendo uma quantidade de anos. Só que eu cheguei lá e vi um grupo se aproveitando dele. Pela idade dele, inventou ali fazer uma rocinha comunitária ali, inventou um documento de mau jeito, como eles quiseram fazer. E com o passar do tempo, vi começando a ter judiar dele. Aí o que eu falei é o seguinte, procurar jeito de fazer um quartinho para ele aqui na rua. Vim fazer esse quarto aqui para ele. Mas não se importando com o passar do tempo,
Mesmo ele aqui nesse canto, o camarada não teve a audácia, porque pelo o Código Penal que a gente sabe, a gente já passou por algum lugar, mas uma pessoa foi criada, mas um pessoal muito educado, por exemplo, que nem Seu Correia, Dona Dete, aquele pessoal ali. Então, às vezes, a gente sabe os nossos direitos. O cara teve a ousadia de invadir aqui e botar ele para assinar um documento, deixar ele em cima da cama, que nem vocês chegou aqui e encontrou. Então, não achei de maneira correta, levei o conhecimento do promotor, mas infelizmente até hoje não tivemos uma determinada decisão e estou vendo ele cada dia passa, a gente passando numa situação até meia pecuária, não vou... a gente tem que falar o que é que está acontecendo na vida da gente e às vezes sofrendo junto com ele para não largar, às vezes morrer até a míngua, por falta de certos recursos. Por exemplo, até um médico que vinha aqui mês após mês fazer um acompanhamento médico dele aqui, às vezes ver o medicamento, dar uma avaliada, ver o colesterol, ver a vida dele, como é que está se passando de saúde, deixaram de frequentar. E a gente, infelizmente, estamos carentes dessas coisas e precisando. Às vezes, a única pessoa que ele tem para falar por ele, nesse momento, é eu. Então a gente sentindo, às vezes, até muita dificuldade de concluir, às vezes, um trabalho que é de direito dele, os pertences dele, que se aproveitaram, surrupiaram, levaram todas as coisas dele, e hoje, na data de hoje, eu vejo ele nessa condição, queria dar uma condição melhor a ele, nem posso dar, por falta de recursos. Enfim, ele não conhece, pai, é da imprensa, pai, tá fazendo entrevista com o pessoal da imprensa que veio aqui. Você não viu, o rapaz falou que vinha alguém da imprensa aqui fazer uma entrevista com o senhor, procurar alguma coisa sobre a região? O senhor quando morava na UNA, Agrícola de Una. Agrícola de Una, o senhor gostava de fazer uma farrinha lá? Tinha um samba? Como era lá a festa? Gostava que você ia para o canto, olha aí, que você tá, ele tá se pegando, ele não quer soltar tudo ele que leva pra casa, verdade. Isso aí, ó, passava 2, 3 dias relando mandioca. Ó, já divertido, isso aí, ó, saía pra fogueira aí, ó, e pra zoeira, comer água aí, era 2, 3 dias, 8 dias, me largavam nessas telas, você precisava comendo água, ó. Aqui é a cicatriz, ó, isso aqui tudo é botado de burro brabo, é cachaçada, é zoeira. Vai lá pra cá, aqui, ó. Aí vem lá pra cá, o cara procurando as coisas, fica escondendo. Aqui, ó, não é de se esconder, não tem como esconder, você tá vendo? Isso aqui, ó, essa cicatriz, isso aqui, ó, isso aqui tudo é final de cachaçada, de zoeira. Isso aqui foi dentro de um barreiro, ó, onde ele tinha em média de um... Quando aconteceu isso aqui com ele, ele já tinha em média de uns 65 anos, quase 50, mais de 70 anos já quando aconteceu isso aqui, ó. Foi um senhor com o nome de Chiquinho Tocador, eles não se entenderam lá, fazendo num digitório lá, fazendo umas casas lá, e aí desentenderam e meteram o facão nos outros, e saíram no tapa, e foi um terror naquele tempo. Agora esse que eu fico assim amarrado para não conversar os passados, mas às vezes a gente sabe um pouco assim por alto e conta, né? Conta pra gente se ver mais ou menos no dia a dia como é que se foi, ó. Tem uma história interessante. E que isso, às vezes, a pessoa fala cada um que cada um, né? Mas que lá pra cá. Ele foi criado em um grupo de gente, você imagina como era a ideia. Com o senhor pegava a casa e forrava tudo de moeda. Daquelas moedas daquele pessoal antigo, aquelas moedinhas de cobre, bem antigas, as patacas, se chamava pataca naquela época. E tinha uns 40 meninos que moravam na casa. E aí o cara espalhava essas moedas a casa inteira. Aí quando era no final da semana, o cara juntava, botava ele, todo mundo para juntar aquelas moedas, recolher as moedas tudo. Se caso chegasse faltou uma moeda daquela ali, todos apanhavam. Ai! Olha a criação que foi um ovo desse. Era brabo, né? Na época. Não era brabo. Agora você sabe o que é que eu quero deduzir isso? Para o que um camarada que foi criado numa criação dessa, para ele se encontrar hoje passando por um, depois que ele lutou a vida toda, ele se achar passando por uma dificuldade dessa, saber que o camarada não teve a menor que ter noção, porque a pessoa acha que seja uma invasão, a pessoa entrar aqui, então uma pessoa tá aí, a pessoa entrar em um canto desse, chegar aqui e botar um senhor desse em cima da cama, que nem ele tá aqui, para assinar um documento, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, violação do direito. Não, sem dúvida alguma, são dois vigaristas, né, quem faz isso aí. Lesou, eu tive um menino, e você sabe mais uma? Mas claro, um menino jovem hoje, que o pai dele morreu em confronto com o negócio dessas terras lá. O senhor pescava, seu Domingos? Que tipo de peixe que o senhor pegava nesse rio aí? Aí eu peguei 11 quilos. 4 quilos? 11 quilos? Foi não, mulher? Foi com certeza lá em Landrim. Ó, eu quis fazer. Tira a foto dessa.
Seu Domingos. Ah, a unha pequenininha. Aí essa daí é de relíquia aí, ó. O povo conta lá que no pé da pedra diz que tem um tucunaré grande lá. Pode perguntar, tem um tucunaré grande lá na pedra, é? O senhor já viu ele? O pescador já viu, fala comigo. Vai pra frente da câmera, que é pra quando você aparecer ali na televisão, você não tá olhando pro chão, você tá olhando lá pra câmera, todo mundo vê. Aí, seu Domingo, olha o senhor, você não falou que você não aparecia na TV? Olha o senhor aí. Você disse que queria se preocupar como é que fazia pra entrar ali na televisão, aí ele filma aqui e passa lá pro canal, daí a pouco tá você lá na televisão, contando a sua história de Beijo de Rio. Nascido e criado aqui do Oco d'Água, Andaraí, Mucugê, Lençóis, carregando tropa pra lá e pra cá, seu Aurélio da Passagem, Aurélio, alguns seu aqui da Encruzilhada. Esse pessoal, você tem simplesmente, você tá... Eu tô ligado que você não tá querendo falar o que se ocorria aqui lá pra cá, que o pessoal bem antigo, até pra conversar de que se trata um pouco do segredo. Fica com O medo. senhor acompanhou. Eu vou procurar aqui, com licença. Ó, você já viu uma pessoa dessa, encontrou com uma pessoa com isso aqui? Não. Ah, pois isso aqui, ó, nem qualquer um tem. Isso aí é uma pessoa que não dá de lá pra cá, cansou de sair nos cantos, mas minha mãe, ó, e vir lá pra cá, eu e minha mãe no caminho, ele se escondia atrás de um pé de pau e mandava ele dar benção à minha mãe ficava procurando, cadê ele? Cadê seu pai? Ele aí, e minha mãe caçava e nunca viu. Ele se escondia, era? Ah, ficava no meio da rua transparente aí, transparente qualquer coisa aí, ó. Num toco, numa moite, numa casa de cupim. Ele frequentava o Jaré? Assim, e aí tu não tá vendo aí tu velho, ixi, moço. Ia pro Jaré, ele? Batia o tambor? Ah, isso aí dessa idade que tá aí, ó. É o que? É a fava? É. A fava. Opa dos tropeiros aqui em Taitê. Acompanhei como é um. O senhor também era um tropeiro. O senhor lembra os primeiros tropeiros daqui do município que chegou aqui em Taitê? O senhor lembra o nome dos antigos tropeiros? Rapaz, nada não. Não lembra não, né? O senhor não tem alguma história que o senhor sabe da época que as tropas vinham, que trazia as madeiras pelo rio, junto com o seu Irote? Toda é canoneiro. Era o caminhoneiro, né? Tem alguma coisa, o Marcelino? Quem? O Marcelino, Já vi falar. na televisão. E como é que essas madeiras vinham? Pegaram no mato, botaram no rio, e já, o rio do lado do outro. O rio tinha que estar cheio, né? E quando chegava aqui, onde era o ponto de colheita da madeira, era onde? Aqui embaixo, aquele junto de Adalto, aqui embaixo. Onde tem essas colunas de pedra e de madeira no Ah, meio é do aqui rio. que segurava. Aí que o desembarcador pegava aí e daí transferia para Una, que tinha um galpão aqui nesse canto, minha tia, esse pessoal morava tudo aqui embaixo. Mas morava muito tempo. Aqui, quantas casas você conheceu essa cidade aqui, que você viu o tamanho todo hoje aí? Conversa para ele, quantos moradores tinha aqui nessa cidade aí? Pega o pininho aqui. Não, cara. Não? Você conheceu Taitê com quantas casas? Que é muita casa. A casa que você conheceu aqui não foi a estação, onde é lá de cima de trem de ferro, e aqui, essa casa que tem aqui, a Brava, que você conheceu aqui da época? Não tem lembrança não? Mas você está escondendo a coisa, você não está querendo falar não, ele está com o negócio da pegando. Ele tá escondendo aí, ele não está falando não. Ele está falando quando ele quer, ele abre a boca, ele procura por tanta coisa, você não imagina aí.
Acho que é a lembrança vem. E o senhor gostava de beber? De tomar uma cana? O senhor gostava? Comeu com farinha. Comigo. Comia com farinha. E hoje em dia ainda bebe, seu Domingo? Por que Só não a catuabazinha, né? De vez em quando. catuaba o senhor bebe? Que faz bem, né? É vigor, dá vigor. Viu? Fui beber cachaça. Eu não estava vendo a cara de ovo, não bater pra ovo. Era bravo. É, comia cachaça com farinha e rapadura, era? Eu não dizer, né? Eu não sei, eu mando dizer. Viu? Você pegava a festa, conhece queimadinha? Não. Festa nenhuma coisa, queimadinha. Como é o nome dela? Queimadinha. A queimadinha, sim. É o povoadozinho que tem aqui antes Bandeira de mel. de bandeira. Depois de bandeira? Sim. Você pegava a festa e caga lá. Aí o senhor pegava frente lá. Festa. A festa. Pegava festa do mais. E o senhor ia como? Chopa. Nas tropas. Montado nos burros. Você levava quantos dias para vir de Salvador aqui e com essa tropa todinha, mas esses homens? Era 40 e tantos homens na época. Viu, cara? É? Saia daqui, ia de queimadinha, caiu os burros. Tu conheceu um Cristo? Não. Tu conhecendo? Conheci, sim. Ela também conhece. É? Ela também cresceu aqui. Conheço. É, porque eu perdi também. O senhor lembra que o rapaz falou que vinha uma pessoa aqui fazer uma entrevista com o senhor para colher alguns dados a respeito da região, as informações, como é que era aqui antigamente, há 50, 60 anos atrás, qual era a convivência, os trabalhos, o que fazia. O senhor lembra que veio um senhor aqui essa semana fazer essa procura para o senhor? Hã? Vou comer para nós quem? É ele aí. O rapaz que vinha fazer é ele. Os- Pode soltar a língua. As peraí. escolas não vieram fazendo entrevista com Não, eles. é. No aniversário da cidade. Não. Mas não. Rodrigo. Aí, é. Ele tá preocupado com o Miguel. Quer deitar, seu Domingo? Ninguém que veio fazer. Foi Val, não foi não? Foi Val. Esse foi Baldinho. Foi Nego. Nem ele Baldinho. Seu Domingo, eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor. O senhor já trabalhou em garimpo? Nunca trabalhou em garimpo, não? Mas conhecia os garimpeiros? Vamos aí, o filho é garimpeiro. Trabalhei muito tempo na Chapada Diamantina. Então fala que o seu filho era garimpeiro. Trabalho, não trabalho hoje, não paremos no porque ele vinha para aqui, mas toda a vida a gente trabalhou garimpo manual lá e O nesse senhor achava diamante? Sim, muitas vezes. Sempre conseguia, mas naquele tempo a gente trabalhava nos maquinários, trabalhava mais que aqueles líderes, a gente trabalhava ganhando dinheiro.